Está no ar mais um Resenha Teológica, o programa que passa em revista os cultos de domingo. E claro que eu não poderia estar sozinho nessa. Eu queria chamar aqui o pastor Alcenir Mota, nosso pastor de missões, que tem muita coisa para falar nesse domingo, não é não, Alcenir? É verdade, Rafinha, nós tivemos um domingo muito agradável, né? Mas o primeiro domingo de 2024, iniciamos ali na nossa programação do Momentos com Cristo, depois do nosso culto das 9, 11, 17 horas, 19 horas, com temas que envolvem sempre esse início de ano, né? Os nossos planos, os nossos propósitos, as nossas ideias, as nossas vontades, sempre colocadas diante aí da vontade e do propósito de Deus para as nossas vidas. Então, nós vamos ter aqui oportunidade de conversar um pouquinho sobre cada tema, cada texto que foi utilizado ao longo do domingo passado. Mas antes, eu queria aproveitar, Rafinha, a sua presença aqui na nossa resenha para ouvi-lo sobre como é que funcionam os bastidores, né, do nosso domingo, como é que ficaria a sua equipe, que a Rafinha, que é o coordenador da equipe de comunicações aqui da Igreja Batista Curuçá, quais são os preparativos que precedem, né, as nossas programações dominicais? Então, Alcenir, o nosso domingo ele começa às 6 horas da manhã, né? Então, uma hora antes do Momentos com Cristo começar, a gente já deixa tudo preparado para que o programa aconteça. E a equipe de bastidores é aquilo, a gente fica sempre nos bastidores para não aparecer, e quando a gente não aparece, é que tá tudo bem. Tá tudo certo. Quando começa a aparecer muito, é que tá tendo algum probleminha aqui, algum probleminha ali, o pessoal olha para trás, vê se o som tá bom, mas quando não aparece, tá tudo certo, o culto foi maravilhoso, e o nosso desejo é sempre entregar o melhor para que as pessoas possam adorar o nosso Deus com o melhor som, com melhor transmissão ao vivo, para que todos possam cultuar juntos, mesmo à distância, mas sempre juntos, unidos no mesmo propósito, no mesmo espírito de adoração ao nosso Deus. Então, a gente está sempre, em todos os cultos, tem uma equipe da comunicação. Por mais que a gente esteja aqui por trás, né? Todos os cultos, pelo menos uma pessoa nos cultos online, por exemplo, no Momentos com Cristo, tem uma pessoa da comunicação, e nos cultos presenciais e online, nós temos diversas pessoas ali atuando. Tanto na equipe de áudio, temos 2 pessoas na equipe de áudio em cada culto, equipe de projeção tem uma pessoa na projeção de letras, uma pessoa cortando as câmeras, 2 pessoas operando as câmeras. Então, é uma equipe bem grande, graças a Deus, nossos voluntários auxiliares são extremamente comprometidos, uma galera que está ali para servir, que ama servir, que quer dar o melhor para que as pessoas possam realmente adorar o nosso Deus em espírito e em verdade. E tem sido um ministério assim abençoador, porque temos recebido diversos testemunhos de pessoas que são alcançadas através, por exemplo, dos cultos ao vivo. Isso para a gente é uma alegria imensa, saber que pessoas têm sido alcançadas em diversas partes do Brasil e até mesmo do mundo. Pessoas que não teriam como ter contato com a comunidade, hoje elas fazem parte da comunidade, mesmo sem estar presente fisicamente ali na Igreja Batista Curuçá, na Praça Barão de Corumbá. Mas elas estão presentes ali através da internet. Isso é maravilhoso, isso é abençoador, saber que pessoas estão em comunhão ao redor de todo mundo. Isso para a gente é uma alegria muito grande. É verdade, Rafinha. E aqui eu quero só ratificar isso que você acabou de falar, porque realmente a gente vê ali o envolvimento, né, de todos os voluntários, e é importante a gente, né, ressaltar isso. Todas as pessoas ali são voluntárias e se colocam ali para serem utilizadas por Deus, né, cumprindo ali a missão. Então, no domingo é aquele envolvimento, a gente vê ali na sala, né, de transmissão, vê você ali em contato com os voluntários, às vezes falta um, mas aí surge um outro ali para suprir aquela ausência. Então, há esse comprometimento que você mencionou, e fica aqui o nosso agradecimento
a toda essa equipe que se envolve dominicalmente e durante a semana também, porque não é só domingo, né? A Itacuruçá tem várias programações também durante a semana, começa na segunda com Celebrando a Transformação, quarta-feira tem o nosso culto de oração, quinta-feira tem a jornada de leitura da Bíblia, sexta-feira tem 2 programações que aí a equipe tem que se dividir lá com os jovens e adolescentes e também com a vigília. Então, é um povo e uma equipe que merece aqui o nosso abraço e a nossa consideração. Amém, isso aí. E a gente faz basicamente, no final do ano a gente faz as contas ali, né? E no 2023 a gente fez basicamente uma transmissão por dia. Então, se você pegar todos os dias do ano, todo dia do ano teve pelo menos uma transmissão, se você colocar ali a média, né? Então é bastante programação ao vivo. É trabalho, haja voluntário. Mas, Rafa, e graças a essa equipe, a gente pôde ter aí, mais uma vez, um domingo com as nossas programações. Eu comecei no Momentos com Cristo, junto ali com o Marcos Lima e toda a nossa equipe também, uma equipe também de voluntários, também no Momentos com Cristo, que é formidável, falando sobre o texto de Êxodo, no capítulo 14, que fala sobre o tempo de clamar e o tempo de marchar. Quer dizer, fica muito claro ali, e pensando nesse momento em que nós estamos vivendo, iniciando mais uma etapa, iniciando mais um ano, em que fazemos planos, né, sonhamos, temos os nossos desejos, é importante a gente perceber, né, que tudo isso deve ser colocado diante do Senhor. E ali nesse episódio, quando o povo de Israel, o povo de Deus, ele sai ali do Egito e se vê naquela situação ali de não poder prosseguir por causa do Mar Vermelho e vindo atrás dele ali o exército de Faraó, e o povo clama a Deus como deve fazer diante das nossas necessidades. Mas é interessante esse aspecto que quando Moisés está ali falando, quando Deus está falando diretamente com Moisés, e há essa ênfase que é dada ali dentro dessa narrativa, quando Deus fala para Moisés, Moisés, por que você está clamando a mim? Diga ao povo de Israel que marche. Deixando muito claro, Rafa, que na nossa vida existe aquele momento em que nós vamos clamar, que nós vamos orar, mas paralelo a isso, nós devemos tomar as nossas atitudes, as nossas ações. Eu não sei como que você vive isso, como é que você entende, né, esse momento ali, e até para as nossas vidas, né, essa questão do orar, mas também ter a responsabilidade de tomar as nossas iniciativas. Queria ouvir um pouquinho, né, sobre essa temática. Você trouxe também nesse texto a questão do povo que murmura, né? O povo começa a murmurar, começa ali, eu preferia estar no Egito como escravo, agora o nosso Deus nos trouxe para cá para morrer nas mãos de Faraó. Será que a gente também é assim, Alcenice? Será que no nosso dia a dia, vendo as dificuldades, vendo as lutas diárias, será que nós também somos desse mesmo feitio aí, mesmo já sendo regenerados, mesmo já sendo salvos da escravidão, do pecado? Será que nós somos ainda murmuradores também, Alcenir? Pois é, Rafa, eu acho que a gente tem que ficar atento, né, com relação a isso, e por isso que a gente costuma, né, sempre enfatizar isso aqui nas nossas conversas, que a Bíblia é a nossa referência. E é muito bom a gente poder aprender com os erros e os acertos dos personagens bíblicos. E a história da peregrinação do povo de Israel tem inúmeros princípios e inúmeros ensinamentos, tanto positivos quanto negativos. Essa questão da murmuração é um aspecto negativo do povo, né? Sempre quando eles se deparavam ali com dificuldades, com problemas, eles logo ficavam reclamando. E, como você falou, o pior de tudo isso é o desejo de voltar àquela situação de escravo, ou seja, não reconhecendo exatamente que aquela situação anterior era horrível, era devastadora, não trazia felicidade. Então, agora o povo estava ali sendo acompanhado por Deus. Então,
eu penso, Rafa, que a gente precisa ter cuidado, porque realmente, em muitos momentos da nossa caminhada, nós também, ao nos depararmos com situações difíceis, com problemas, até porque existe, infelizmente, dentro do nosso meio, alguns líderes que tentam e passam, né? Na realidade não tentam, eles acabam passando mesmo uma ideia de que não há sofrimento para os filhos de Deus. E isso acaba não sendo realidade, mas muitas pessoas acabam comprando essa ideia, e quando se veem numa realidade que não confirma isso, porque é algo inerente ao nosso caminhar no mundo, as aflições acabam muitas das vezes reclamando e murmurando diante de Deus. Mas a história está aí para nos ensinar e nos alertar. Mas como é que a gente, Alcine, como é que a gente pode ter, como nós podemos ter uma vida de gratidão, ao invés de uma vida de murmuração? Porque às vezes a gente encara o nosso dia a dia diversos problemas, diversas dificuldades, e a primeira coisa que a gente faz é murmurar. Senhor, por que está acontecendo isso? Por que eu não acredito que eu estou passando por isso? Mas como a gente consegue mudar isso na nossa mente para uma vida de mais gratidão a Deus, em meio a todos os problemas, as dificuldades? E se a primeira coisa que a gente faz ao invés de murmurar, é agradecer? Como é que a gente consegue mudar isso? Rafa, eu tenho isso para mim, né? Eu acho que nós, né, você, eu, né, e muitas pessoas acabam não tendo a compreensão exata do que é a salvação em nossas vidas. Ali no Novo Testamento, nos Evangelhos, a gente tem uma passagem, né, uma história que conta muito essa realidade. Um agricultor, um camarada estava trabalhando lá no terreno e de repente encontra uma pedra preciosa. Ele vai lá na cidade, vende tudo que tem para adquirir aquele terreno, porque ali naquele terreno tinha essa pedra preciosa. A salvação é isso. Né? Ela essa bênção maior de Deus em nossas vidas, porque nós estávamos condenados à morte, a um distanciamento eterno de Deus, a uma separação eterna. E a salvação nos reconcilia, né? Nos aproxima de Deus, faz com que sejamos novamente criaturas próximos ali do Senhor, filhos de Deus. Nós nos tornamos filhos de Deus, deixamos de ser simplesmente criatura e nos tornamos filhos de Deus. Essa é a bênção maior que o ser humano pode ter. Então, Rafa, independente das aflições, das dores e dos problemas que efetivamente a gente enfrenta, eu creio que esse coração grato ele vai ser sempre presente na vida daqueles que conseguem, né, ter essa dimensão dessa bênção maior que é nós termos sido salvos através do sacrifício que Jesus Cristo fez pela humanidade. Então, respondendo a sua pergunta, como que a gente vai poder ter sempre esse coração grato, mesmo diante da realidade dos problemas pelos quais nós passamos, é essa consciência de que o bem maior das nossas vidas, da nossa caminhada aqui neste mundo, é a salvação. E isso já nos foi garantido quando nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Maravilha, maravilha, pastor Senir. E no culto das 9, nós tivemos ali uma participação especial do Adriano Souza, nosso pianista. E ele tocou músicas belíssimas ali do Vencedores por Cristo, relembrando toda uma geração, né, que foi... Você conheceu o Vencedores por Cristo, Alcine? Você cantou muito Vencedores por Cristo? Rafael, eu acabei não tendo esse privilégio, cara. Eu acabei perdendo essa. Eu conheci mais, passei a ter contato depois que eu me casei, né, com a Ione. A Ione acompanhou todo esse movimento, né, dos cultos nos lares, ali em Marechal Hermes, né, aquele culto que tinha ali e que essas músicas eram cantadas, mas através, né, do Adriano a gente pôde recordar nessas músicas que são exatamente o meu estilo de música, né? São músicas que têm um conteúdo, que têm uma letra, que têm uma música. Foi muito bom ali tê-lo conosco no culto das 9. Então vamos aproveitar e vamos ouvir um pouquinho uma música do culto das 9 que marcou aquele momento. Espero que essa música abençoe a sua vida também.
Somos convidados para adorar ao único e verdadeiro Deus. Como um Pai gracioso veio nos amar, preocupado com os que são seus. Viu nossa miséria, nossa condição, sem uma esperança, sem uma razão. Com a sua graça, com o seu perdão, deu-nos vida nova em Jesus. Ele é o Filho amado, prazer do nosso Pai. Tem em suas mãos o poder de nos guiar. Juntos levantemos sempre nossas mãos e a uma voz louvemos a Jesus, o Senhor. Senhor da glória, Senhor da história, Rei de vitória. Do começo. Somos convidados para adorar ao único e verdadeiro Deus. Vamos ficar em pé? Como um Pai gracioso veio nos amar, preocupado com os que são seus. Viu nossa miséria, nossa condição, sem uma esperança, sem uma razão. Com a sua graça, com o seu perdão, deu-nos vida nova em Jesus. Ele é o Filho amado, prazer do nosso Pai. Tem em suas mãos o poder de nos guiar. Juntos levantemos sempre nossas mãos e a uma voz louvemos a Jesus, o Senhor. Senhor da glória, Senhor da história, Rei de vitória. Que maravilha, que músicas abençoadoras que tocam o nosso coração, que nos fazem louvar e engrandecer ao Deus eterno. Isso é maravilhoso. Mas, pastor Alcenir, aconteceu mais coisa no culto das 9 também. Você falou sobre o Ita Sertão. O que é o Ita Sertão? Não tem missões o suficiente na Igreja Batista de Itacuruçá, não, pastor Alcenir? Pois é, Rafa, eu já lancei esse desafio aí para a igreja, porque nós temos já o Ita Amazônia, que nós realizamos desde 2016, temos várias outras ações, né, com a Cristolândia, com a Vila Minha Pátria, inclusive vamos agora, durante o período de carnaval, levar um grupo nosso para estar ali em Morungaba, na Vila Minha Pátria, trabalhando ali junto com a equipe de radicais que atua ali naquela instituição, mas o projeto para 2024 é que a gente tenha também aqui o Ita Sertão, ou seja, nós vamos ter, a partir do ano de 2024, sempre uma viagem ao sertão aqui do Brasil. Então, a gente está lançando esse projeto, já tratando aí de alguns detalhes para viabilizar essa nossa viagem já no segundo semestre desse ano. E, como você mencionou, a nossa igreja tem muitas ações missionárias, mas sempre cabe mais uma, e a gente tem uma resposta muito imediata aqui da nossa igreja. O povo é um povo realmente comprometido com o trabalho missionário. Nós nos alegramos, né, com todas essas ações que a denominação batista tem feito, nós nos unimos a eles. Inclusive, eu mencionei no domingo, né, ontem, antes de ontem, esse grande êxito que nós tivemos, que foi alcançarmos, como batistas brasileiros, o alvo de missões nacionais, que foi de 18 milhões, que foi ultrapassado para a honra e para a glória do Senhor. Mas, Rafa, também ali no culto das 9, eu tive a oportunidade de falar um pouquinho sobre os princípios ali da vida de Josué, né? Desse momento que ele viveu ali, quando ele vai substituir Moisés, o grande líder do povo de Israel.
Então, ali em Josué, no capítulo 1, nos primeiros 9 versículos, a gente tem alguns princípios muito importantes para a nossa vida ao iniciarmos mais um ano. Assim como foi com Josué, né, na iminência ali de entrar e conquistar a terra prometida, entrar Canaã, e Deus fala diretamente com Josué, trazendo alguns conceitos que seriam basilares, seriam fundamentais para que ele obtivesse sucesso ao longo de toda a sua trajetória. Eu creio que esses princípios também, eles são fundamentais para que nós possamos encarar toda a nossa jornada ao longo de mais um ano que o Senhor nos proporciona. E ali fica muito claro, né, nos primeiros 4 versículos, a promessa de Deus, que Deus é o Deus que cumpre promessa. Então, Josué precisava ter essa convicção, essa certeza, que ao longo da sua trajetória, o Deus que cumpriu a sua promessa para com Abraão, Isaac, Jacó, José, para com Moisés, sim, assim como Deus prometeu a Moisés e estava cumprindo, ele iria também cumprir na vida de José. Até porque, logo de início, Josué iria ali, né, enfrentar alguns obstáculos, a travessia do Jordão, iria ter que conquistar ali Jericó com aquelas muralhas, e a certeza de que Deus é o Deus que cumpre as suas promessas, que nunca nos abandona. Também fica muito claro ali no texto, Rafa, que Deus queria que Josué tivesse essa convicção. Josué, eu nunca vou te deixar, eu nunca vou te abandonar. Ou seja, você pode ter certeza que, apesar dos desafios e das lutas pelas quais você vai passar, você não estará sozinho. Eu estarei com você, estarei ao seu lado. E a gente tem aquela ênfase que é dada ali nos 4 últimos versículos, no versículo 6, 7, 8 e 9, que é a fala de Deus para Josué. Josué, seja forte e corajoso. Porque Josué iria necessitar, né, dessa força e dessa coragem. Mas fica evidente ali, Rafa, que a força e a coragem não viria de Josué, né? Deus vai traçando ali exatamente quais são as atitudes que Josué teria que ter para se fortalecer, para ser esse homem corajoso que iria enfrentar inúmeros desafios, né, tremendos desafios, que eram: não se afaste da lei que Moisés te deu. Não saia nem para a direita, nem para a esquerda. Seja aquele que vai ler, que vai meditar na palavra de Deus, aquele que vai praticar a palavra de Deus. Então, Rafa, a força e a coragem que foi evidente na vida de Josué ao longo de toda a sua trajetória, fica clara que veio do compromisso dele na leitura, na meditação e na prática da palavra de Deus. Então, o que a gente está esperando, né, ao longo deste ano, quando nós vamos aí enfrentar também, assim como Josué, vários desafios, nós não podemos abrir mão, né, da palavra de Deus, de estarmos lendo, de estarmos meditando e praticando essa palavra. Então, o culto das 9 nos trouxe essas lições que foram dadas a Josué e que a gente pode se apropriar também para as nossas vidas. Rafa? Isso aí, pastor Seni. E também lembrando que temos a jornada de leitura da Bíblia, né? Se você quer participar lendo a Bíblia toda em 2 anos, você pode participar conosco da jornada de leitura da Bíblia, que acontece todas as quintas-feiras, às 20 horas, e sempre tem uma explicação do pastor Senir, do pastor Israel, de todo aquele texto que a equipe separa para que a leitura seja feita. Então, venha participar conosco. Eu acho que todos os grandes homens de Deus que a Bíblia nos traz têm em comum o amor por sua palavra. Então, também temos que ter ali no nosso dia a dia o amor à palavra de Deus e colocar ela nos nossos corações todos os dias. Porque a palavra de Deus é que nos encoraja, né, pastor Senia? Ela que nos traz a coragem ali para as situações difíceis do dia a dia. Porque eu acho que Josué, ele tinha um grande problema, entre aspas, assim. Ele veio logo depois do grande líder Moisés. Então, ele estava sempre à sombra de Moisés. Mas, mesmo assim, ele tinha algo que era basilar ali para ele, né? A palavra de Deus, aquilo que Deus colocou no coração dele e que encorajava ele em todos os desafios que eram gigantescos. Mas, mesmo assim, ele conseguiu cumprir bem todos os desafios que Deus colocou no coração de Josué, né? E ser um homem ali de grande... um homem de Deus, né?
Então, pastor Senir, no culto das 11, tivemos a oportunidade e a primeira vez que o Jonatas Lopes ele pregou no domingo, né? E que alegria, né? Que alegria poder ouvir o Jonatas. Foi uma mensagem assim muito impactante para as nossas vidas também. E mais uma mensagem do domingo. O Jonatas falou sobre... deixa eu confirmar aqui. Ele trouxe o versículo, aquele versículo tão conhecido entre os batistas brasileiros, né? De sorte somos embaixadores por Cristo. E falou um pouco sobre o propósito da nossa vida, né? Ele começou ali o culto das 11, falando sobre propósito, uma vida sem propósito, como é ter uma vida sem propósito, e qual é o propósito da nossa vida, né, pastor Senir? O que você achou ali do culto das 11, da mensagem do culto das 11? Pois é, Rafa, é um desafio, né? O Jonatas trouxe um desafio para a gente, né, no início desse ano, que é de estarmos cumprindo com a nossa missão. Você tem ali, ele deu muita ênfase na questão do Ministério da Reconciliação, que foi um propósito de Deus, né? Deus tem esse desejo, tem essa missão. Deus é o Deus missionário que envia Jesus para cumprir com essa missão de reconciliar o homem afastado pelo pecado novamente do seu Criador. A criatura que se afastou de Deus através do pecado, agora tem a possibilidade de se reconciliar novamente com o seu Criador. E ele traz, e ele aplicou isso para as nossas vidas, né? Eu e você, nós somos agora esses embaixadores de Cristo. Nós somos esses embaixadores de Deus, que temos o compromisso, a responsabilidade de levar a mensagem do Evangelho, que é através da mensagem do Evangelho que há a possibilidade dessa restauração da imagem que foi manchada lá atrás pelo pecado. Então, é a restauração, a reconciliação que o ser humano pode, né, realizar na sua vida simplesmente através do conhecimento e da aceitação da mensagem do Evangelho, que, como Paulo diz lá em Romanos, no capítulo 1, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, Rafa, ficou muito claro ali na mensagem do Jonatas, né, esse compromisso, essa missão que todo crente deve ter de assumir esse papel do Ministério de Reconciliação, de transmitir, ser esses embaixadores, aqueles que enviam a mensagem, que são transmissores dessa mensagem tão maravilhosa que dá a possibilidade ao ser humano de se reconciliar com o seu Criador. Pastor Senir, o senhor que está à frente aí do Ministério de Missões da nossa igreja e diversos projetos que a gente tem, né, graças a Deus, como é você vê uma pessoa, às vezes, que está meio barro, meio tijolo, mas ela vou me inscrever num projeto missionário. Aí ela vai lá para o Itamazônia, ela vai lá para a Vila Minha Pátria. Como o senhor tem visto a volta dessas pessoas? Pessoas que iam de vez em quando à igreja, raramente, mas ela vai lá e se inscreve no projeto, vai participar do projeto. Como é geralmente a volta dessa pessoa? Rafa, é algo assim maravilhoso, é interessante que isso se confirma, né? Praticamente em todas as viagens missionárias. Quando a gente, né, sai do nosso conforto e vai para uma ação dessa, seja na Amazônia, como você mencionou, seja na Vila Minha Pátria, seja junto ali aos internos da Cristolândia e tantas outras ações que nós realizamos, você sente o agir de Deus. Porque um dos problemas, Rafa, eu não sei se você tem essa percepção, é que às vezes nós nos acomodamos muito com a nossa vida religiosa. Nós nos acostumamos, né, aos domingos, acordar e tal, e temos aquele hábito de ir para a igreja, mas isso acaba virando uma rotina que às vezes se torna até meio enfadonha nas nossas vidas, e você não tem mais aquele entusiasmo, mas como a Bíblia fala, o primeiro amor. E quando você tem a oportunidade de ir para uma ação dessa, uma ação missionária, e você vê, inevitavelmente, né, a ação de Deus ali de forma clara, a turma volta ali com o seu coração ardendo, querendo se envolver, querendo fazer mais e mais. A gente tem tido essa experiência aqui na igreja, todas as pessoas, sem exceção.
que vão, né, numa viagem dessa, elas voltam com esse desejo ardente de cumprir com essa missão que foi aí pregada pelo Jonatas no culto das 11, que é de ser esse embaixador, essas pessoas que vão, né, levar, se incomodar com aqueles que estão se perdendo. E isso nos leva a ter esse compromisso de, a tempo e fora de tempo, estar falando do Evangelho. Então, essas pessoas voltam realmente muito empolgadas e compromissadas com a missão de Deus, Rafa. Pastor Simeão, realmente vale a pena. Se você ainda não foi em um desses projetos missionários que a nossa igreja ela nos traz, então eu queria te convidar. Realmente, se você for no Itamazônia, na Vila Minha Pátria, qualquer projeto missionário, na Cristolândia, eu tenho certeza de que parece que você está indo ajudar as pessoas. Mas quem está sendo ajudado é você. O seu coração ele volta ardendo, em chamas, querendo fazer mais. Eu tenho certeza que vai ser muito bom para a sua vida, para todo mundo, né? Você vai ser bênção na vida das pessoas que você está indo ajudar e você está sendo abençoado também, porque Deus fala muito aos nossos corações naqueles momentos. Nós podemos ver realidades diferentes das nossas, podemos ver pessoas que não fazem parte ali do nosso dia a dia. Então, tenho certeza, se você ainda não faz parte de um projeto missionário em 2024, eu quero te desafiar. Conversa aí com o pastor Alcenir daqui a pouco, manda uma mensagem para ele, pastor Alcenir, só cuidado que as vagas terminam rápido, então manda mensagem logo para ele, porque daqui a pouco, muito acertou, daqui a pouco acabou as vagas. Pois é, por enquanto, só tem vaga até agora para o Itacertão. Para os outros projetos, todos já estão com as suas vagas preenchidas. Então manda mensagem, que senão daqui a pouco a gente vai ter que criar outro projeto missionário, mas a gente não sabe quando, né? Então, manda mensagem aí, pastor Alcenir. Tenho certeza que Deus vai falar muito ao seu coração. E também, pastor Alcenir, Deus falou muito ao nosso coração através do pastor José Maurício Cunha do Amaral, que pregou no culto das 17 horas, nosso culto do conhecimento. Ele trouxe aquele tema sobre esperança, né? Sobre quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Como nós podemos ter esperança, pastor Alcenir, nesse mundo tão caótico, nesse mundo que a gente só vê o mal? Tem pessoas que ligam a televisão e ficam o dia todo vendo maldade, crime, morte, assalto, roubo. Então, como ter esperança nesse mundo caótico, pastor Alcenir? Pois é, Rafa, esse texto que o pastor José Maurício, né, trabalhou, esse versículo em particular, né, de Lamentações, ali no capítulo 3, versículo 21, ele sempre eu sempre gosto de estar em contato ali com esse momento, com essa história, porque esse versículo tem um ensinamento muito, muito importante, né, para as nossas vidas. Eu vou trazer à memória o que vai me dar esperança. Porque, como você mencionou, a gente está aí cercado de notícias ruins, né? A gente vê aí, são terremotos causando destruição, são enchentes que acabam, né, destruindo e acabando com o pouco que as pessoas têm. Então, se a gente não tomar cuidado, a gente vai ficar com a nossa memória, né, repleta somente de coisas ruins. E isso nos adoece. É o que Jeremias trata ali, né, muito claramente. Ele é muito claro nesse capítulo 3, de dizer que enquanto ele estava alimentando esses sentimentos ruins, deixando que essas notícias ruins tomassem conta, né, da sua mente, ele adoecia, ele ficava depressivo, ele ia cada vez mais ficando triste, se entristecendo. Mas aí ele toma uma decisão, Rafa, uma atitude. Ele muda a sua perspectiva, ele muda o seu modo de viver. Eu vou trazer à memória o que vai me dar esperança. Isso faz toda a diferença na vida do profeta e também nas nossas vidas. A gente precisa se apropriar, e foi o que o pastor José Maurício mencionou lá. Ainda há esperança, apesar deste mundo mal, apesar de tantas notícias ruins, ainda há esperança quando nós olhamos para Deus,
né? A nossa visão, ela precisa estar sempre voltada para Deus. A gente tem aquele versículo muito famoso lá em Hebreus, que eu gosto muito, para que os nossos olhos eles estejam sempre postos em Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Sempre que nós estivermos com os nossos olhos postos em Deus, vai haver esperança. A esperança está sempre presente, porque Deus é aquele que traz à existência o que os nossos olhos não veem. Então, é esse princípio que fica muito evidente ali na trajetória de Jeremias, que ele menciona ali em Lamentações, que é um livro que vai tratar justamente desse momento difícil da vida de Jeremias, diante de tantas dificuldades, diante de tantos problemas que ele enfrentou ao longo da sua trajetória, mas agora ele, percebendo que aquilo estava, o seu modo de vida, o seu estilo de vida o estava adoecendo, ele dá uma parada e diz, não, eu não vou me deixar levar por essas circunstâncias, por essa situação. Não, eu vou trazer à memória o que vai me dar esperança. Isso faz toda a diferença em nossas vidas, Rafa. Pastor Cirene, é legal ver que todas as pregações, né, elas vão se complementando, desde o momento com Cristo, mesmo sendo pregadores diferentes, mas todas elas se complementam. Então, se você tiver um tempo de assistir as mensagens desse domingo, assista ali do Momentos com Cristo, de 9, 11, 17, 19, porque todas elas foram se complementando, cada uma falando de um ponto específico, focando em um ponto específico aqui sobre a esperança, sobre você precisar ir. Então, vale a pena você dar uma olhada nas pregações de domingo. Mas para finalizar, às 19 horas, também falando sobre esperança, sobre diante desse mundo tão turbulento, falamos sobre Abacuque, esse profeta que, para mim, é um dos que tocam mais ao meu coração. Eu amo o livro de Abacuque, amo muito, porque falou muito ao meu coração em tempos muito difíceis da minha vida. Toda vez que eu leio Abacuque, ou que a mensagem é Abacuque, ela sempre fala muito ao meu coração. Então, pastor Cirene, o que esse profeta tem para nos dizer ainda hoje? Pois é, Rafa. Eu sempre inicio o ano com essa reflexão, né, com esse desejo, né, com esse objetivo, de ler livros. Né? Eu preciso, né, me tornar um leitor feroz, né, ali de livros, porque através da leitura a gente acaba, né, adquirindo conhecimento, a gente tem experiências, e um livro que eu logo coloco para a minha leitura é o livro de Abacuque. Então, são 3 capítulos, você lê em 20 minutos, e aí eu já posso dizer, o que em 2024, eu já li um livro, que foi o livro de Abacuque. E como você mencionou, a gente tem muito a aprender com Abacuque. E eu quis, na minha mensagem das 19 horas, né, trazer algumas situações que são evidentes ali no livro. Né? Primeiro, a questão das aflições, né, dos problemas. O livro de Abacuque, ele deixa isso muito claro. O profeta, ele passa por situações difíceis. O seu contexto é um contexto de violência, um contexto de maldade, um contexto de corrupção. E ele não entende por que Deus não age. Por isso tem aquela frase, até quando, Senhor? Até quando o Senhor vai me fazer enxergar tudo isso? E eu não vejo solução. Abacuque não conseguia enxergar o agir de Deus. Era como se Deus estivesse com os olhos fechados a toda aquela maldade, a todas aquelas circunstâncias. O que normalmente, Rafa, às vezes também nos acomete. Né? A gente vê tanta situação ruim, a gente vê tantas coisas erradas ao nosso redor, o mundo se corrompendo cada vez mais, e parece que Deus está fora da história, parece que Deus não está agindo. E a resposta de Deus a essa indagação de Abacuque acaba complicando mais a vida do profeta, porque o profeta não entende o agir de Deus, porque Deus vai usar a Babilônia para corrigir o povo de Israel, ou seja, Abacuque fica espantado. Como assim? O Senhor vai pegar uma nação que é mais corrupta, que é mais maldosa, que passa por situações de destruição, de corrupção, de maldade, maior do que a que a gente presenciamos aqui no nosso meio, para nos infligir castigo? Ou seja,
Um outro princípio, Rafa, que a gente pode aprender ali com Abacuque, e é uma realidade nas nossas vidas, é que nem sempre nós vamos entender e compreender o modo como Deus age. Porque Deus é Deus, né? E nós somos nós. Então, Abacuque fica ali meio espantado. Mas, ao longo da sua trajetória, ele enfrenta aflições. A gente aprende com Abacuque que as aflições fazem parte da vida, que nós nem sempre compreendemos o modo como Deus age, mas também, Rafael, nós aprendemos ali com esse profeta de Deus, com esse homem de Deus, a aguardar o tempo do Senhor. O capítulo 2, Abacuque vai para a sua torre de vigia e vai aguardar o agir de Deus. O agir de Deus, ele não se atrasa, né? O versículo vai deixar muito claro ali, o versículo 4, que Deus não tarda, Deus age no tempo certo, no tempo correto, mesmo que aos nossos olhos possa parecer tardio, possa demorar, mas o tempo de Deus é sempre o melhor para as nossas vidas. E, além de aprender a aguardar no Senhor, o profeta vai ser instado a viver pela fé, o que também é aquilo que acontece nas nossas vidas. O justo viverá pela fé. É o que Deus fala a Abacuque. Ele vai aprender ali ao longo da sua trajetória, no seu relacionamento com Deus, esse viver em comunhão, a esse viver pela fé. E a gente tem, no término do livro, aqueles dois, o versículo 17, 18 e 19, 3 versículos ali no capítulo 3, que confirmam todo esse aprendizado do profeta Abacuque. Ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na videira, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mais o alimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, nos currais nós não encontremos mais o gado. Aí diz o profeta, ainda assim, eu vou me alegrar no Senhor, vou exultar no Deus da minha salvação, porque o Senhor é que me fortalece, é Ele que me faz andar sobre os lugares altos. Então, Rafa, a gente, nesses 3 capítulos, a gente tem muito a aprender, né, para as nossas vidas, para a nossa caminhada ao longo desse ano de 2024, saber que mesmo quando as circunstâncias não parecem, né, de acordo com aquilo que nós desejamos para as nossas vidas, a gente pode confiar, viver pela fé, sabendo que Deus está agindo e que Ele está trazendo à existência aquilo que os nossos olhos não conseguem enxergar. Um domingo maravilhoso, com várias lições e aprendizados para a nossa vida. É isso aí, pastor Senir. Que domingo maravilhoso, como todo domingo na Igreja Batista Itacuruçá, não é mesmo? Então, esse foi só um pedacinho, só um pouquinho do que aconteceu no domingo. Então, se você quiser assistir, as pregações já estão no nosso canal do YouTube. Só você acessar youtube.com/IBItacuruca. Então, acessa lá que todas as pregações de domingo já estão lá. E a gente vai ficando por aqui, né, pastor Seninha? Chegou a hora. Então, gostaria de agradecer a todos vocês que nos acompanharam até aqui. E, pastor Seninha, tem alguma mensagem final para nossos espectadores? Não, é só convidar, né, os nossos irmãos, os nossos amigos, para estarem conosco nessa caminhada ao longo do ano de 2024, participando das nossas programações dominicais durante a semana. Se você não é assinante do nosso canal, assine, né? Vai lá, assine ali o canal do YouTube, acione o sininho para que todas as nossas programações, aí você vai ter a informação de todas as nossas programações, seja no domingo, seja durante a semana, você vai ter ali o link de acesso para as nossas programações e nos acompanhar. E se você já é assinante, convide um parente, convide um amigo para fazer parte da família Itacuruçá, porque Deus tem muito a realizar através da nossa igreja ao longo de mais esse ano, o ano de 2024, e nós contamos com a sua participação. Então essa é mais uma resenha teológica. Fique com Deus. Tchau, tchau. Tchau.